Boa noite, irmãos. Niel pediu para esperar para que ele higienizasse o microfone. É um prazer estar com os irmãos nessa noite, poder meditar sobre a palavra de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pedir que Ele possa nos abençoar nessa noite. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui. Ó Deus, aqueles que estão presencialmente, aqueles que estão através da live, Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que a Tua palavra possa derramar sobre nós, sobre os nossos corações, possa nos instruir, Senhor Deus, e possa nos ajudar, Senhor Deus, a crescer, ó Pai, e ser cada dia mais cristãos verdadeiros, autênticos, ó Pai. Isto é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a tua vontade, quando você vem para a casa de Deus, aprender mais de Deus, crescer mais na presença de Deus, pedir a Deus que possa, então, através da sua graça, da sua misericórdia, derramar do seu Espírito sobre nós, nos fazendo entender a sua palavra, nos fazendo entender o propósito dele para a minha vida e para a sua vida. Os irmãos que queiram abrir em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5. Eu vou ler 3 versículos. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Fica a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a leitura. Aqueles que estão com o seu celular, ligue seu celular. É importante a gente ler a palavra de Deus, que ela por si só ela é capaz de abençoar o nosso coração, derramar graça sobre o nosso coração. Leio. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Amém, pela palavra de Deus. Irmãos, eu queria pensar com os irmãos nessa noite a respeito de nós sermos cristãos ou nós parecermos cristãos. Uma grande diferença entre eu ser um cristão autêntico e eu parecer um cristão. Digo isso porque eu acho que a intenção de Deus, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, apesar do que somos, Deus tem um propósito de usar a minha vida, de usar a sua vida, e a nossa condição, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, elas não são empecilhos para Deus. Nós precisamos olhar, para a palavra de Deus, nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para a nossa caminhada cristã, nessa perspectiva que nós precisamos lutar e nos esforçarmos para que nós possamos crescer, para que nós possamos, então, de alguma forma, dia após dia, nós assumirmos uma forma de um cristão verdadeiro, de um cristão autêntico, de uma pessoa que entende o sacrifício de Cristo por mim, uma pessoa que entende o que Deus fez por nós, porque que Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, e entender o grande amor de Deus para com a vida das pessoas, essas pessoas que convivem ao nosso lado, na empresa, na escola, enfim, essas pessoas que são do nosso convívio mais íntimo, aquelas pessoas que nós temos contato, família, enfim, colegas, amigos. Então, eu acho que nós precisamos, e eu sempre
quando tem a oportunidade, eu gosto desse tema, eu gosto de pensar no nosso crescimento, porque é uma luta, não é algo fácil, não é comum a gente ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. É necessário que haja uma luta, é necessário que haja empenho da minha vida e da sua vida. É necessário que eu e você venhamos a sacrificar o eu, sacrificar quem nós queremos ser, quem nós pensamos que somos. Nós precisamos enfrentar e, de fato, lutar essa luta, essa batalha que está proposta para que nós possamos, então, agradar a Deus. Eu queria pensar e queria usar o exemplo dessa menina. Eu coloquei o tema aqui como a menina e o general. Eu queria ver o que essa menina, uma escrava, uma menina cativa que foi levada de Israel, pode nos ensinar, e o que esse general, um homem de alta patente também, um vencedor, um homem que venceu batalhas, que Deus usou para dar vitória à Síria, como o texto diz, pode ensinar para a minha vida e para a sua vida. Eu penso que, como eu já disse na introdução, que muitas vezes nós queremos encontrar uma condição ideal. Nós pensamos que nós temos que esperar que a oportunidade apareça diante de nós, para que nós possamos, então, exercer o papel de discípulo, exercer o papel de cristão, de ser uma pessoa conforme a vontade de Deus para mim e para você. Nós sempre pensamos que vai aparecer uma hora, de alguma forma, nós vamos, então, ver claramente, e então nós vamos, então, passar e mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento. Mas quando eu olho para a vida dessa menina, eu vejo que não é bem assim. Como o texto diz, essa menina era uma menina cativa, era uma menina que foi tirada da sua terra, ela foi levada de Israel para a Síria como escrava, estava servindo na casa de Naamã como escrava. Então você olha e vê que as situações, elas não eram favoráveis. Ela não tinha nada para que ela pudesse, então, olhar para Naamã, ver a sua lepra, ver a sua dificuldade e nutrir compaixão, nutrir amor por aquele homem e querer que aquele homem fosse abençoado. Então, não existe para mim e para você uma condição ideal. Todos os dias, quando você levanta, quando você acorda, que você coloca os pés no chão para um novo dia, ou como nós estamos agora, para o novo ano, né? Nós já estamos no final de janeiro, o ano de 2021, já aí segue, e a pergunta é, o que nós temos pensado de diferente? Qual que é a minha, ou a sua perspectiva para 2021? Como eu já disse, essa menina, mesmo com uma condição totalmente contrária, uma condição desfavorável, essa menina consegue olhar e ser uma pessoa abençoadora, uma pessoa que, como Deus imagina que eu e você deveria ser, uma pessoa que não olhasse para a circunstância que você vive, uma pessoa que não olhasse para as condições ideais, favoráveis, para que você então seja cristão, mas o que Deus quer de mim e o que Deus quer de você é isso, é que nós possamos, como essa menina, não tem o nome dela, é uma menina anônima, e Deus quer que eu e você sejamos cristãos, discípulos anônimos, pessoas que aonde estiver, independente se tem plateia ou não, se são favoráveis ou não as condições, que nós sejamos pessoas abençoadoras. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Se você entender essa vontade de Deus, se você entender o querer de Deus para mim e para você, já é o bastante nessa noite. Você querer ser uma pessoa melhor, você querer ser uma pessoa que não olha para as dificuldades, não olha para as pandemias, não olha para aquilo que está acontecendo no dia a dia, mas uma pessoa que, mesmo sendo levada cativa, mesmo estando escrava na casa desse general, ela consegue olhar e ter piedade, ter misericórdia, olhar e falar, olha, se ele for
até Israel, diante do homem de Deus. Se ele for até lá, ele vai ser curado. Isso nos mostra também que eu e você precisa ter convicção do que nós somos. Nós precisamos querer ser um crente autêntico, mas nós também precisamos entender o que é ser um cristão autêntico. Nós precisamos querer, de fato, ser uma pessoa que olha com misericórdia, uma pessoa que olha com compaixão para as pessoas. Às vezes nós ficamos satisfeitos com aquilo que nós somos, às vezes nós nos conformamos e nos admitimos a vida que nós vivemos. Hoje, na escola bíblica dominical, o Mateus falou algo lá sobre a convicção que ele tem, né, de um assunto, e eu, até de uma forma até um pouco intencional, eu mexi com ele, questionei, e ele então, ele rebateu e ele mostrou que ele tinha convicção naquilo, que ele acreditava naquilo, então ele defendeu a sua ideia, a sua tese, ele então mostrou que ele tem convicção daquilo, que ele pensa, daquilo que ele colocou no momento lá. Mas, e você? Eu? Nós temos convicção de quem nós somos? Nós temos convicção de por que nós fomos chamados até Cristo Jesus? Nós temos convicção de que, de fato, de que Deus quer de nós? Se nós formos olhar para as circunstâncias, se nós olharmos para as dificuldades, se nós olharmos para tudo aquilo que está à nossa volta, e agora a gente ouve muito, e muitas coisas através da mídia, e pessoas tentando decifrar e discernir, e achando tantas coisas, e assustando o povo, mas eu creio que o que Deus quer de mim, e o que Deus quer de você, é essa autenticidade, é que quando você ouve essas coisas, você então tem convicção de quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Essa menina, eu penso que o que fez diferença na vida dela, é que ela tinha uma plena convicção, que ela estava ali como escrava, mas ela não era dali. Ela estava ali, mas a terra dela era Israel. E eu e você precisamos ter essa consciência, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Somos extraterrestres. A nossa pátria não é essa. Você pensa desse jeito? Ou você está entusiasmado com o mundo? Você está deslumbrado com o mundo e você então fica atemorizado com essa ideia de uma pandemia, acabar com tudo aquilo que você gosta, acabar com os encontros, com as festas. Muitos estão aí entristecidos porque não vai ter carnaval esse ano. Que essa menina, ela tinha essa convicção, que ela estava ali na Síria, mas ela não era ali da Síria. Ela lembrava as promessas que Deus tinha para o seu povo. Ela tinha em mente aquilo que Deus tinha prometido através da sua palavra sobre Israel, sobre a nação de Israel, que era o povo de Deus. E você? Você tem essa plena convicção de quem você é, que você não é cidadão deste mundo, que não importa o que está acontecendo com esse mundo, a não ser essa ideia que você tem que ser bênção nesse mundo para resgatar as pessoas deste mundo. Nós não temos nada a ver com as coisas materiais desse mundo. O que deve nos interessar neste mundo simplesmente são as almas, são as vidas que estão sendo ceifadas pelo inimigo. Isso sim, isso deve incomodar a minha vida, deve incomodar a sua vida. Consegue seguir esse raciocínio? Você está conseguindo pensar nessa lição preciosa que essa menina, essa escrava, consegue passar para mim e para você? Essa ideia que não há condição favorável para que você seja bênção na vida das pessoas, que não importa onde você esteja, mas que você é de uma pátria eterna, você é um cidadão, que essa vida nossa aqui é uma vida transitória. Isso aqui é só algo, e existe algumas ilustrações, que isso aqui é um pontinho final mesmo, não dá para medir a eternidade, não tem como medir a eternidade. Então, o que nós estamos vivendo aqui é algo passageiro, é como
a Bíblia mesmo descreve como a neblina que aparece e desaparece. Mas eu tenho também, muitas vezes, porque eu luto com isso, que nós vivemos nessa perspectiva que nós somos daqui. Que nós temos que criar raiz aqui, que nós temos que enraizar aqui. E essa é uma falsa ideia, é uma mentira que colocar no seu coração, ou que você adquiriu com o passar dos anos, com a vida, que você vai vivendo e vai olhando para as coisas, vai cobiçando as coisas, vai querendo essas coisas daqui. Mas nós precisamos, como essa menina, viver nessa perspectiva, que até mesmo na situação de cativa, de escrava, na casa, ela não era dali, ela não era da Síria. E eu posso dizer para você que é cristão, você que aceitou a Jesus no seu coração, você que confessa Jesus, você que canta, você que diz que mesmo que as ondas sejam bravias, você vai remar e vai deixar Jesus dirigir a sua vida, dirigir o seu barco. Mas então, o meu chamado para você, o meu chamado para nós é esse, é que nós possamos, como nós cantamos, deixar Jesus dirigir a nossa vida. Deixar Jesus dirigir os seus sonhos, analisar o que você tem sonhado, o que você tem almejado. Então, eu aprendo isso com essa menina, que essa menina vivia nessa perspectiva do céu. Nós precisamos viver assim, nós precisamos sonhar com o céu. Esses dias eu comentei com o pastor, nós estávamos num velório, eu comentei com ele que eu tinha ouvido que alguém disse numa pregação que o céu, ele vai pagar qualquer prejuízo que você tiver para alcançá-lo. Qualquer perda que você tiver, qualquer coisa que você tiver que renunciar para alcançar o céu, vai valer a pena. O pregador disse até que nós deveríamos, às vezes, não, deixa eu colocar diferente. O pregador disse, olha, quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos arrepender de ter orado muitas vezes para que Deus nos curasse. De tão bom que vai ser o céu, de tamanha alegria, de tamanha satisfação que vai ter, que nós vamos nos arrependermos de ter brigado tanto e orado tanto para sermos curados, para continuarmos aqui, porque o céu de fato é algo maravilhoso, o céu de fato deveria ser algo que enchesse o nosso coração de expectativa, de querer ir, de querermos e almejarmos mesmo essa vida eterna com Deus, na presença de Deus. Eu fico pensando que nós cristãos deveríamos ter sempre essa perspectiva, temos que viver focados no céu. Amém? Consegue entender essa lição que essa menina nos ensinou? Consegue mexer? Eu não sei, eu fico entusiasmado, porque se eu tivesse condições de poder inculcar isso na cabeça de vocês, mas quando eu venho e medito na palavra de Deus, eu venho naquela perspectiva de que nós falamos ao ouvido de vocês, eu ouvi isso também uma semana atrás aí, que nós falamos ao ouvido de vocês, mas que é o Espírito Santo que vai pegar do ouvido e vai levar para o seu coração. E a minha oração é essa, é que quando a gente vem e medita na palavra de Deus, quando o pastor vem, ou qualquer pastor que está pregando, onde você ouvir, que o Espírito Santo possa pegar a palavra dele e levar para o seu coração, e ela ficar dentro do seu coração. Porque muitas vezes nós ouvimos e essa palavra ela entra no ouvido e sai no outro ouvido. E nós saímos e nós então continuamos da mesma forma. Mas a minha oração nessa noite, o meu pedido nessa noite para Deus, desde o momento que eu comecei a meditar nessa palavra, acreditando no poder de Deus, é que Deus pudesse abençoar a sua vida. Que Deus pudesse mexer no seu coração e fazer você entender isso, que você precisa ser um cristão autêntico em qualquer lugar, independente da situação que você viva. Que você precisa viver com essa perspectiva do céu, viver pensando no céu, viver
olhando para o céu, almejando as coisas do céu, e não as coisas terrenas, essas coisas que são perecíveis. Então essa menina nos ensina essa lição, que não existe situação, não existe momento oportuno, todos eles são oportunos. Não fique esperando a oportunidade chegar, saia pregando a palavra de Deus, onde você estiver. Saia anunciando a Jesus Cristo para as pessoas que não conhecem a Jesus, em todo momento, onde você estiver. Essa é a ideia. Não se torne um crente murmurador, um crente resmungão, aquele que... Essa menina poderia assumir essa atitude, né, de só reclamar. Olha, eu estou aqui, vivi em Israel tranquilo e hoje eu sou escrava, estou vivendo, tenho que trabalhar para esse leproso que me trouxe cativa. Não, ela olhou para ele e amou aquele homem, e quis a cura daquele homem, quis a restauração daquele homem. E eu queria que o nosso coração fosse assim. Eu queria que o meu coração, o seu coração fosse assim, cheio de amor, amor de Deus, amor que faz as coisas independente da situação. E em segundo lugar, eu queria, porque parece que a gente olha para isso e pensa assim, é impossível. São coisas, isso é uma utopia, é difícil viver desse jeito. É difícil assumir essa postura dessa menina. Eu não sei como ela conseguiu, apesar de tudo, viver. Então eu vou para a vida então do general e penso que o general vai nos ensinar outra lição. Então a primeira lição é que você precisa ser testemunhar e viver a vida cristã em qualquer momento, em qualquer situação. A segunda coisa que eu queria ver com os irmãos é que existe esperança para mim e para você. Não importa a maneira que você entrou aqui, a maneira que você está vivendo, de que maneira você tem sido um cristão até agora, existe esperança para mim de Cristo Jesus. Por causa desse Deus de Israel, que a menina falou, vai na presença do homem de Deus e esse Deus vai curar o meu chefe, o meu patrão, vai curar esse general. Então, existe esperança para mim e para você, pelo fato que nós precisamos assumir uma atitude de transformação. Eu preciso, como eu já disse no começo, querer ser transformado. Mas como que isso é possível? Isso é possível através do momento que eu e você abrir o nosso coração, abrir e deixar as pessoas nos conhecer como de fato nós somos. Como esse general, era um homem cheio de medalhas. Imagine aí um general vitorioso nas guerras, estimado pelo governador, pelo rei, um homem que tinha estima de todo o povo. Imagina aquele colete todo cheio de medalhas, todo cheio de condecorações. E era assim que as pessoas olhavam e viam o general. Era assim que as pessoas olhavam para aquele general no externo e o via. É isso que eu tenho medo de acontecer comigo e com você. É das pessoas olharem, nós parecemos, é como eu disse. Eu queria que nós saíssemos hoje aqui, nessa noite, nós saíssemos daqui com essa ideia de nós queremos ser cristão e não parecermos cristão. Essa é a minha ideia central, isso que eu queria que você levasse no seu coração e lutasse para isso. Esse general, quando se olhava para ele, então ele era um homem que tinha uma pompa. Às vezes você olhasse ele de longe, todas as suas medalhas, todas aquelas condecorações no peito, então você olhava e via uma pessoa distinta e tudo. Mas diz o texto que apesar de tudo isso, ele era leproso. Ele era um homem que se ele tirasse a sua veste de general, se ele tirasse a farda, as pessoas iam ver podridão, as pessoas iam ver sujeira, iam ver feridas. Sabe, é isso que precisa acontecer comigo e com você. Nós precisamos despojar de toda essa falsa aparência que nós temos de cristão, para que Deus então possa nos curar. Nós vamos ver que o homem foi curado quando ele tirou, esse general foi curado quando ele tirou as suas vestes, quando ele revelou o seu interior, quando ele mostrou para as pessoas de fato o que ele era por dentro, então ele foi curado. E quantos de nós estamos vivendo uma vida cristã também com essas medalhas penduradas no peito? A medalha do orgulho, medalha do engano, da soberba, da mentira. Nós queremos ser o que nós não somos.
Queremos mostrar para as pessoas que estão na igreja, principalmente, coisas que nós não somos. Nós somos pecadores, necessitamos da graça, da misericórdia de Deus todos os dias. A nossa esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque nós precisamos dela todos os dias. E nós, muitas vezes, quando nós olhamos no espelho, nós então vemos medalhas penduradas, adquiridas durante os anos, por serviços prestados na igreja. Quando nós então fomos elogiados, você faz bem isso, você faz aquilo outro, e nós vamos pendurando medalhinhas no peito, e nós vamos nos inchando, e então nós passamos muitas vezes até a flutuar. Tem pessoas, me perdoem, irmãos, porque eu posso ser uma delas. Eu estou pregando para mim também. Tem pessoas que elas estão tão infladas que elas passam por nós e elas não conseguem nos enxergar. Tem pessoas que você está ali na porta, ela passa por você e ela não consegue olhar em você, ela não consegue te cumprimentar, ela não consegue te dar um olhar, um sorriso. E a gente vive isso, e isso não é bom que aconteça comigo, com você, porque isso só faz de nós pessoas que parecem cristãos, mas que na verdade nós não somos cristãos. Então qual que é a solução para mim e para você? É o que Eliseu disse para Naamã, falou, vai e mergulha no Rio Jordão. E para mim e para você que estamos longe do Jordão, a solução para mim e para você é que nós possamos ir e mergulhar no Rio da Vida, que está aqui. Ele está aqui nessa noite, o Rio da Vida está aqui, Jesus está aqui. Então a oportunidade que eu e você temos de mergulhar no Rio da Vida, uma vez, duas vezes, mas eu já estou cansado, quarta vez, quinta vez, até 7 vezes se for necessário, mergulhe em Jesus e vai mergulhando, até o momento que você vai sair curado, você vai sair limpo, você vai ser restaurado, a sua pele, o seu interior, o seu espírito, a sua vida vai ser restaurada, se você mergulhar em Jesus. Se você conseguir ir até o Rio da Vida, que é Jesus, e mergulhar nele, então você tem uma grande possibilidade de ser transformado pelo poder de Deus. E você então vai deixar de ser um crente medíocre, um crente inoperante, para ser um crente operante, um crente autêntico, um crente que tem prazer nas coisas de Deus, que se importa com o mais simples membro da igreja, com a pessoa mais simples que tem na igreja, porque é uma pessoa que Deus ama, é uma pessoa que Deus pagou um alto preço por ele, e é uma pessoa importante, e como eu já disse, somos todos iguais. Se você pensa que você é melhor do que alguém, desculpe te decepcionar, mas é um grande engano. Perante Deus, nós somos todos iguais. Somos todos pecadores carentes da graça de Deus. Não existe o crentinho e o crentão, não existe porque o Nivaldo ele tem a oportunidade de pregar no domingo e ainda tem live aí. Não. Bobeira isso. Talvez o mais santo é aquele que está catando papel lá no fundo, que está limpando a cadeira, aquele que você não vê, aquele que você não consegue enxergar, mas aquele é igual ou melhor a mim muitas vezes. Então não é o que você consegue alcançar com notoriedade, ou que você é mais visto, tudo isso tem valor perante Deus, nada disso fica sem valor. Mas o que eu estou querendo tratar aqui é que isso não faz eu melhor do que ninguém. Isso não faz, se você exerce qualquer cargo, isso não faz você melhor do que ninguém. Então Naamã, ele só foi curado quando ele resolveu ouvir, ele estava indo embora leproso, pelo seu orgulho. Ele achou que ele queria algo sobrenatural, que Deus, e nós não queremos isso também. Muitas vezes nós vemos no culto e queremos algo sobrenatural, que algo estrondoso aconteça, mas Naamã estava indo embora leproso, então o seu servo lá, o seu subordinado chamou e falou, rapaz, se tivesse mandado você fazer algo extraordinário, você não ia fazer? Estão mandando você só mergulhar no Jordão, mergulha. Mas talvez a dificuldade de Naamã é porque ele teria que se despir na presença dos seus empregados, e as pessoas então iam ver de fato quem ele era.
Quando o pastor faz um apelo e fala, ó, levanta, você que precisa, eu fico pensando, nós deveríamos ficar em pé, direto, quando ele faz esse apelo. Porque você que tem uma necessidade, você que precisa de oração, e nós ficamos sentados. Porque muitas vezes nós olhamos e falamos, mas se eu levantar, eles vão achar que eu tenho um problema, que eu tenho uma dificuldade, que eu estou em pecado. E nós não queremos nos despir diante das pessoas. Nós queremos que as pessoas vivam essa falsa ideia sobre nós, que nós somos crentões, que nós somos pessoas extraordinárias, que nós somos cristãos de alto patente, cheios de medalhas. Mas quando nos é chamado para rasgar as nossas vestes e as pessoas descobrirem, na verdade, quem nós somos, aí nós queremos ir embora. Esse homem está vindo embora leproso para a sua terra, porque ele não queria tirar as suas vestes. Mas quando ele resolveu deixar se revelar quem ele era, então ele entra no Jordão e ele então sai curado do Jordão. Ele sai limpo. E a minha pergunta, terminando a minha palavra para você é isso: que jeito que você entrou aqui e que jeito que você quer sair daqui? Qual que vai ser a sua resposta diante da palavra de Deus? E não é eu que estou falando, não é o Nivaldo não. O Nivaldo não é ninguém. É que é a palavra de Deus. Eu ouvi também uma ilustração que diz que um homem ganhou um tesouro, uma herança, e que foi dito para ele o seguinte: olha, você só vai poder usar isso dia após dia. Você não pode vender, pegar todo o dinheiro, mas você vai pegar e todo dia você vai abrir esse baú, você vai tirar alguma coisa e vai vender para que você possa, então, sobreviver. E ele dizia isso a respeito da palavra de Deus, que é esse tesouro. E que você precisa, todo dia, você precisa ir até a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e retirar essas pérolas, esses ensinamentos preciosos para mim e para você, para que então nós possamos continuar vivendo e vivendo de forma agradável a Deus, forma que agrade ao nosso Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando eu venho aqui e trago o exemplo dessa menina, desse general, isso não é algo meu, é algo que Deus deixou para que tratasse o meu e o seu coração. Pode ser uma menina escrava e pode ser um general de alto patente. Está na palavra de Deus para que nos ensine que nós precisamos, em qualquer situação, viver a palavra de Deus e ser um abençoador, ser uma pessoa que abençoa. Pode ser um general, mas como eu já disse, como eu e você muitas vezes, só por fora, com a casca, uma capa. E que nós precisamos tirar toda essa vestidura de crentão, de santo, revelar de fato quem nós somos, para que nós possamos mergulhar em Deus e assim ser tratado e curado por Ele. Então você quer sair daqui curado? Você quer sair daqui restaurado? Você então, a minha sugestão para você é que você possa mergulhar em Jesus Cristo. Você possa mergulhar no rio da vida. E eu combinei com o Carlos, desde o início do mês, quando eu vi a escala, eu pedi ele, e a gente vai cantar, ele vai nos conduzir aqui num cântico, uma canção, e você vai ter a oportunidade, se quiser ficar de pé, e mergulhar nesse rio da vida que é Cristo Jesus. Você vai ter a oportunidade de deixar ser curado por Jesus Cristo, deixar ser lavado por Jesus Cristo.